Prezados irmãos, nesta ocasião tão maravilhosa, onde estamos celebrando a Páscoa do Senhor, eu quero compartilhar com você, nesta manhã, um texto que fala sobre a mensagem da cruz. E quando falamos sobre a mensagem da cruz, falamos sobre essa mensagem da Páscoa. Quando Jesus, no Calvário, já pregado no madeiro, nos momentos finais antes da sua morte, tudo o que aconteceu, cada detalhe que aconteceu naquele momento da crucificação, apontava para o cumprimento das Escrituras. Inclusive, as últimas palavras ditas por ele, as quais possuem significados importantíssimos para todos nós hoje. Quero compartilhar, não todas, mas algumas das palavras ou das frases ditas por Jesus nesse momento tão difícil da crucificação, as quais implicam em muitos ensinamentos para nós. A primeira fala sobre uma oração de perdão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, lá em Lucas 23:34. Esta frase de Jesus na cruz demonstra o seu amor e compaixão por toda a humanidade. O Senhor, em pleno sofrimento, orou ali pelos seus próprios algozes. Jesus orou por aqueles que não o reconheciam como Messias, principalmente os judeus que tinham recebido a promessa da sua vinda, mas acabaram crucificando. Esta oração da cruz já mostrou o seu cumprimento imediato ali mesmo, quando pessoas que acompanhavam a crucificação perceberam, reconheceram que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, como por exemplo o centurião ou os guardas que estavam com ele, ali em Mateus 27:54. Na sequência do relato bíblico, poucos dias após a crucificação, podemos ver, diante da pregação do apóstolo Pedro em Atos 2, muitos daqueles que crucificaram Jesus, sendo convertidos ao Evangelho e salvos pelo poder do Evangelho. Esta oração expressa a maravilhosa e irresistível graça de Deus, que faz com que perseguidores do Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo, um dia também foi, caiam de joelhos perante a majestade do Cordeiro de Deus. A segunda expressão de Jesus na cruz fala sobre a declaração da eficácia da sua obra. Quando ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, lá em Lucas 23:43. Jesus foi crucificado como malfeitor ao lado de dois ladrões. Um deles reconheceu que Jesus era o Messias e, de certa forma, compreendeu ali na cruz a natureza espiritual do reino de Deus, ao pedir que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. A resposta de Jesus é uma declaração clara e objetiva sobre a eficácia da sua obra na cruz, ao garantir ao ladrão que naquele mesmo dia ele seria recebido na presença de Deus. Aqui vale uma observação quanto ao sentido desta frase. Também não podemos nos esquecer de que Jesus está respondendo um pedido direto do ladrão, e que basicamente não foi quero entrar, ou que ele disse eu quero entrar no teu reino. E o próprio ladrão também expressa em sua frase sua expectativa sobre quando ele esperaria para ter o seu pedido atendido. Mas Jesus responde hoje mesmo. A resposta de Jesus foi momentânea, foi naquele mesmo momento. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus fala sobre a realidade do seu reino, e Jesus afirma que ele não deveria esperar momento nenhum, mas que naquele mesmo momento,
Quando ele clamou, o seu clamor foi atendido. Quando Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo. Outra expressão de Jesus na cruz foi uma declaração de que todos os méritos foram exclusivamente dele. Quando Jesus diz: está consumado, em João capítulo 19, verso 30. No grego, o termo utilizado aqui é tetelestai. O verbo no grego significa completo, ou terminado, ou está cumprido, ou está feito. Aqui é uma referência a toda a sua vida terrena, onde ele cumpriu toda a Escritura, consumado todo o plano da redenção. Esta frase também declara explicitamente que não há mais nada a ser feito. Nós não podemos contribuir de nenhuma forma para a nossa salvação, pois a obra está completa, está consumada. Tudo foi feito por ele. E se fomos justificados e reconciliados com Deus, isto é, exclusivamente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E a última que eu quero deixar para vocês nesse tempo de Páscoa, nesses dias que estamos vivendo, está em Lucas capítulo 26, 46, quando fala sobre uma declaração de que Deus aceitou o sacrifício que Jesus ofereceu por nós. Quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nessa frase, Jesus também faz referência ao cumprimento das Escrituras, citando o Salmo 31. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Lá no Salmo 31, verso 5. Esta frase expressa que Deus havia recebido o sacrifício de Jesus, a expiação pelos nossos pecados. Após a sua morte, ele estaria no céu juntamente com o Pai, voltando para a sua glória. Certamente essa frase nos traz conforto e esperança, pois pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, hoje temos um lar garantido ao lado do Senhor por toda a eternidade, segundo João 14, 2. O sacrifício de Jesus Cristo satisfez toda a justiça de Deus. É por isso que ele diz: está consumado. Em tua mão entrego o meu espírito. Páscoa significa vida nova. Vida nova em Cristo Jesus. Aquele que deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Que Deus te abençoe e tenha uma Páscoa abençoada. E lembre-se, Cristo é a mensagem, a razão e a essência da nossa Páscoa. Muito obrigado.